Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao ambiente virtual do Centro de Pesquisa e Formação do SESC São Paulo, para o segundo dia do terceiro Seminário Internacional Arte, Palavra e Leitura por uma Educação Transformadora. Eu sou Sabrina, tenho pele clara, olhos pretos, cabelos castanhos escuros encaracolados, estou com uma blusa laranja, estou sentada e atrás de mim há uma estante com livros. Iniciando a conversa de hoje, passo a palavra à nossa mediadora, Tereza Pérez, pedagoga, diretora-presidente da comunidade educativa SEDAC, está à frente de diversas iniciativas voltadas para a melhoria das condições de aprendizagem nas escolas públicas brasileiras. Lidera a implementação de projetos e programas de formação continuada em todo o país, coordenou os parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental, é coautora e coordenadora de uma série de publicações voltadas à sistematização de conhecimentos sobre políticas públicas, educacionais e práticas pedagógicas. Tereza, palavras suas. Obrigada, Sabrina. Bom, boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês. Sou Tereza Pérez, branca, tenho 64 anos, cabelos crespos, grisalhos e curtos. Uso óculos, estou usando um vestido branco, sem manga. Aqui em São Paulo está muito quente hoje. E falo da sala da minha casa. Atrás de mim tem livros, sofá, mesa, flores. E ao meu lado tem a Carolina, amiga querida. Bom, antes de darmos início à mesa de hoje, eu quero compartilhar um pouco com vocês o que ocorreu ontem na abertura do seminário com a mesa Paulo Freire presente. Foi uma excelente mesa em que 3 participantes, o Abdel Jalil, a Carri, o José Eustáquio Romão e o Sérgio Haddad, com a mediação da Bel Santos Maia, trataram de questões pedagógicas, políticas, cunhadas por Paulo Freire, por meio de histórias cotidianas vividas por eles, em conjunto com o grande mestre. Foi uma mesa inspiradora, amorosa, generosa, com um crédito muito grande ao ser humano, assim, numa perspectiva de transformação social, em que o diálogo, né, é a base da prática política. Ideias foram relembradas, atualizadas, em um momento em que somos desafiados a reafirmar o nosso compromisso com o desenvolvimento de todos e de cada um. Para que vocês tenham uma dimensão sensível do que ocorreu ontem, eu chamo Juliana Ruschel, artista e educadora, formadora da comunidade educativa SEDAC, que registra de forma plástica e singular as ideias, as trocas e reflexões que estiveram presentes durante as diferentes falas. A Ju vai continuar trabalhando conosco, mas para que a gente retome a fala de ontem e recupere. Então, Ju, por favor, faz a sua apresentação e depois a gente começa a mesa de hoje propriamente dita, ok? Obrigada, Tereza. Boa tarde a todos e todas. Como a Tereza disse, eu sou Juliana, eu tenho 46 anos, sou branca, cabelo e olhos castanhos, estou com uma blusa laranja, falo da cozinha da minha casa. Atrás de mim tem uma cristaleira com xícaras e copos, e é um grande prazer estar aqui com vocês. Como a Tereza falou, eu vou compartilhar os desenhos de ontem. Ótimo. Então, enquanto eu compartilho os desenhos que eu fiz, os registros, a partir das 3 mesas que foram maravilhosas, nossa, de muita aprendizagem, né? Então, os registros, eles trazem alguns pontos para a gente retomar um pouco do que foi conversado ontem e eu poder compartilhar com vocês o que ficou para mim, né? Eu vou descrever os desenhos também. Esse primeiro desenho eu fiz antes de começar a mesa, pensando no título, né, do seminário, né, por uma educação transformadora.
e no sentido da educação transformadora, que parte da experiência do sujeito, daquilo que o sujeito já tem nele, né? Aquilo que o sujeito já é. Então, é um desenho singelo, mas que eu achei que conversa bem com a ideia de educação de Paulo Freire, né? Depois, a partir da fala de apresentação do SESC, do SEDAC, do Instituto Emília, do Itaú Cultural, eu fiz esse desenho pensando no debate que iria acontecer ao longo desses 4 dias, que estaria sendo tecido pelas mãos de Paulo Freire, né, e da importância dessa parceria, dessas 4 instituições, para possibilitar essas conversas que, pelo que a gente já pôde ver da mesa de ontem, foi tão maravilhosa, e estou aqui na expectativa para o que vem pela frente. E aí, a partir da fala da Bel, né, a Bel falou para a gente que o seminário já está deixando marcas no Brasil, e ela trouxe também uma lembrança do 2º seminário, que aconteceu em 2019, que terminou com todo mundo se abraçando e chorando por conta da morte da Marielle, né? E aí eu fiz esse desenho representando mesmo esse momento nosso de encontro aqui no seminário, abraçando o Brasil, e abraçando o Brasil do jeito que ele é, né? Com todas as questões que fazem parte aí do nosso país. Depois, a partir da fala do professor Sérgio, né, ele falou que a gente está sem vozes, né, com a perda dos 2 Paulos, né, ele falou porque a gente perdeu o Paulo Freire e o Dom Paulo Evaristo também. E aí eu fiz esse desenho representando, né, esses megafones que estão caindo, assim, estão sendo... As pessoas estão perdendo suas vozes, mas logo depois que eu fiz o desenho, eu inverti ele. Aí eu fiquei pensando na potência desse seminário para devolver essas vozes para a gente, né? Depois, ainda a partir da fala do Sérgio, fiquei pensando nesses elementos, nesses ingredientes. Então, esse desenho é uma panela, né? Como se a gente estivesse colocando os ingredientes nessa panela, e os ingredientes que compõem essa metodologia do Paulo Freire, né, esse jeito de pensar a educação, que parte do diálogo, da escuta, da cultura, da relação com a natureza. Depois, a partir da fala do professor Acarri, fiquei pensando nessa ideia que ele trouxe das marcas que o Paulo Freire deixou na Suíça, né? E aí ele foi ampliando essa ideia, e o professor Romão também complementou, né? O Paulo Freire sendo disseminado pelo mundo. Então, essa imagem traz o Paulo Freire com uma flor dente de leão na mão, soprando, né? E espalhando suas sementes pelo mundo. E aí, para finalizar, eu fiz essa imagem, porque ficou muito forte a questão do Paulo Freire, da presença dele na África. A gente costuma pensar sempre o Paulo Freire aqui no Brasil, e aí acho que a fala dos 3 professores levaram a gente a pensar o Paulo Freire no mundo, e principalmente o Paulo Freire na África. Então, essa imagem é o Paulo Freire com o continente africano tatuado no peito. Então, essa é a imagem que fecha a nossa primeira mesa. Muito obrigada, e já vou botar aqui mãos à obra para o que vem pela frente. Obrigada, Ju. Acho que a Ju deu essa entrada linda para nós todos aqui, né? Bom, então agora vamos à nossa mesa de hoje. O valor da escola pública para além da pandemia. Hoje, a gente acho que está com cerca de quase 300 pessoas participando dos mais diversos lugares desse país e também de outros países, 2 mestras e 1 mestre para contribuir com as nossas reflexões.
A situação do país e do mundo demanda mais do que nunca buscarmos compreender a complexidade, a interdependência das relações culturais, econômicas, tecnológicas, científicas, ambientais, sociais, para conseguirmos nos situar nesse cenário e saber não só denunciar as desigualdades e injustiças praticadas, mas também saber propor caminhos promissores para enfrentá-las e que sejam pautados em relações mais humanizadoras. Como diz o Yuval Harari, né, nosso cérebro não é capaz de entender tudo o que está acontecendo. É fato que estamos num tsunami total, né, com contrastes que nos acompanham há tempos, mas que se tornaram mais nítidos com o vírus. Serviços públicos precários, guerra econômica, crise ambiental, miséria e riqueza, fome e desperdício, analfabetismo, inteligência artificial, ódio e amor. Mas essa é a realidade. E é nesse contexto que faremos nossa conversa sobre o valor da escola, não se restringindo à escola pública, nem à pandemia, mas destacando o papel das aprendizagens e do desenvolvimento delas para os indivíduos e dos grupos, né, na produção das culturas do mundo que a gente vive. O tema é muito vasto e complexo para 1h30, né? Então, por isso, nós temos 3 pessoas maravilhosas aqui para contribuir com a nossa reflexão, mas vamos ter que controlar o tempo. Então, cada um terá de 10 a 15 minutos para expor as suas principais ideias. Depois, vamos abrir para as questões do público para fazer uma rodada entre os especialistas. Bom, uma rápida apresentação dos nossos convidados, que juntos trazem, entre outros, conhecimento e arte como manifestação política, a produção cultural, a política pública e a participação comunitária como caminhos que pensamos e precisamos para enfrentar os desafios atuais. Bom, vou começar pela Taiwane. Taiwane Teodoro é poeta. Taiwane, aparece? Você pode abrir seu vídeo? Olá, gente, boa tarde. Isso, querida. É poeta, formadora do Islã Interescolar, projeto do Islã da Guilhermina, né? Acho que foi o primeiro Islã que nasceu no Brasil. É uma das organizadoras do Sarau do Capão e do Islã do Bronx, campeã do Islã São Paulo em 2018, 3º lugar na edição de 2019, 4º lugar na edição de 2020. Participou também do Islã Brasil nos últimos 3 anos. É autora do livro Afrofênix, A Fúria Negra Ressurge, da editora Quirino. Taiwane faz um trabalho belíssimo junto às escolas, tendo como foco a atuação do Islã. Ela vai nos contar um pouco sobre a sua trajetória pessoal e como a escola pode contribuir nesse processo de construção de autoestima, de expressão de identidade, de compreensão da realidade e posicionamento diante de tantas injustiças. Para contextualizar um pouco o universo do Islã, o Islã, também conhecido como esporte da poesia falada, chegou ao Brasil em 2008, né, por intermédio da artista Roberta Dalva, através de um zap, né? O Islã, zona autônoma da palavra, na cidade de São Paulo, não demorou para que ele viesse, né, a ter o Islã da Guilhermina, que ocorre na periferia de São Paulo, no lado leste do mapa, e tantos outros foram surgindo, né, como o Islã do Capão, o Islã do Norte, o Islã da Paz, em Guerra, Islã da Resistência, Islã do Caruru, dentre muitos outros. Hoje, acho que a gente tem cerca de 200 Islãs, mais ou menos, no Brasil, e a Taiwane vai nos contar um pouco sobre esse processo. Temos também o Rodrigo Ciríaco, que é educador, escritor e produtor cultural, autor dos livros Te Pego Lá Fora,
Sem Mágoas, Vendo Pó, Poesia, e do infantil Menino Moleque, Poeta Serelepe. Tem trabalhos traduzidos em francês, inglês, espanhol. Prazer estar aqui com você. Rodrigo, abre a sua imagem para que todo mundo veja quem é essa figura maravilhosa. Ele também é fundador do coletivo Mestiqueiros, coordena ainda projetos de pedagogia dos saraus, Biqueira Literária e Slam Rachão Poético, Copa Mundão de Poesia. É um pessoal muito bacana, né? O Rodrigo também vai nos contar sobre o papel da arte, especialmente no momento em que estamos vivendo, e o que vem observando no movimento dos saraus e outras expressões artísticas, né? Caminhar para compartilhar sonhos e denúncias de pesadelos. Rosa Maria Torres. Rosa é velha conhecida, posso dizer assim, né, Rosa? Conhecida de muitos anos. Rosa é pedagoga, linguista e pesquisadora. Rosa escreve coisas muito palatáveis para que a gente compreenda a educação e tenha argumentos para a discussão. Sempre nos traz novas informações e uma grande conhecedora de políticas públicas de toda a América Latina, do mundo inteiro, né? Rosa é assessora internacional em cultura, escrita e educação de jovens e adultos, realizou missões de assessoria em toda a América Latina, África e Ásia, trabalhou para a Unicef e para a Unesco. No Equador, ela foi ministra da Educação e Cultura, em 2003, coordenou o pronunciamento latino-americano para uma educação para todos e foi responsável pela redação do documento base da década das Nações Unidas para a Alfabetização de 2003 a 2012. Ela é membro de comitês e júris internacionais ligados à Unesco, ao Instituto Paulo Freire, Open Culture, Caltech Foundation, Open Society Foundation também, desde 2009, gerencia um blog que vocês têm que entrar, chama Outra Educação. Rosa tem inúmeros livros publicados, com textos excelentes, como eu já disse. No seu blog, ela trata de educação cidadã e aprendizagem ao longo da vida. Bom, diante da sua vastíssima experiência com questões políticas e educacionais, Rosa irá compartilhar conosco o que tem pensado sobre o valor da educação e, se possível, comentar experiências de Taiwane e Rodrigo à luz da educação cidadã e da aprendizagem ao longo da vida. Então, nós vamos seguir a ordem: Taiwane, Rodrigo e Rosa. Pode ser? Tá bem? Então, Taiwane, com você, a palavra. Muito obrigada, gente. Bora lá. Vou começar fazendo a minha descrição, né? Então, tenho 22 anos, sou uma mulher preta, de cabelo cacheado, estou com ele amarrado aqui agora. Estou aqui na sala de casa, então tenho uma parede branca atrás de mim, estou com uma camisa branca, né? E é um imenso prazer estar aqui hoje com vocês, para a gente falar desse assunto tão importante. Quero começar, né, falando um pouco do que foi essa experiência com o slam interescolar, né, diretamente dentro das escolas. Assumo que quando eu tive o primeiro convite, né, quando eu já estou com eles há 2 anos, né, com o slam interescolar, e quando me chamaram o primeiro ano, que eu fiz um ano presencial e um ano online, né, tanto que a gente até brincava com quem entrou no segundo ano, que eles iam ser os novatos, tudo mais, a gente brincando, e aí acabou que todo mundo foi novato, porque aí foi online, e aí já mudou tudo, né. Então, quando eles me chamaram, né, eu fiquei um pouco assim, putz, como que eu vou atrair a atenção ali na fala com os adolescentes, né? Eu me acho muito velha, eu tenho 22 anos, mas eu me acho muito velha. E aí, como que eu ia trazer essa atenção para eles? Porque na poesia eu achava muito mais fácil, e acho até hoje, né? Que você fala poesia, você atrai atenção, 3 minutos, geralmente, então tudo fica mais fácil. Quando a gente entrou, isso antes da pandemia, né? A gente entrou nas escolas e aí eu tive uma
uma sensação única que foi exatamente isso de educação transformadora, de ver desde os professores movimentando, assim, cidades, assim, para fazer isso acontecer. Muitas vezes era um professor só que movimentava a escola toda para conseguir, né, fazer com que o slam e a poesia marginal entrasse para dentro da escola, né? E aí conseguimos realizar o projeto de uma maneira linda, acompanhando como é difícil, né, os professores tocarem esse projeto dentro das escolas. Tinha escola que você chegava, estava de braços abertos, assim, né, de diretor a professora, todo mundo envolvido. Tinha escola que só o professor que estava responsável sabia o que estava acontecendo. Então, os outros nem sabiam, tipo, o que ia rolar, e muitos ainda eram contra. Então, a gente foi em diversas realidades. E isso a gente já vê como é tratado desde antes a desigualdade dentro das escolas. A gente trabalhou só dentro de escola pública, né? Mas tem o contato também com escolas particulares e a gente consegue ver nitidamente essa gigantesca diferença entre as duas. E desde antes a gente já falava. A pandemia, ela vem e ela escancara tudo isso e piora, né? Então, falando ainda de dentro do projeto, quando a gente começa a fazer o slam interescolar online, a gente toma um baque, né, inicialmente, e aí a gente já sabe de todas aquelas estatísticas horríveis de o quanto as crianças não estão conseguindo estudar, principalmente as crianças da periferia. Quem está conseguindo estudar está com uma defasagem muito grande, tanto de atenção como de espaço, né, para poder fazer isso em casa. Então, tudo isso que a gente já teve dentro das periferias é muito maior. Então, quando a gente tem esse contato com as professoras, era assustador, assim, de tipo, de você ir falar, se apresentar, oi, tudo bem? Então, sou poeta formadora da sua escola, como que a gente vai lidar o projeto? Teve professora que chegou a falar para mim, então, deixa eu só conseguir o contato com os alunos, porque nas minhas aulas estão entrando 5, de uma turma de 40. Então, estão entrando 5. Então, assim que eu tiver contato com esses 5, eu falo com você. Então, assim, a defasagem era uma coisa absurda, que deu um baque, né? Deu um baque. Porém, da forma que a gente conseguiu tocar o projeto, assim, a gente ficou muito feliz, porque a gente imaginou que a gente não ia conseguir mesmo tocar ele, né? Então, quando a gente vê que, mesmo com todas as dificuldades, a gente conseguiu fazer o slam na maioria das escolas, né? A organização do slam da Guilhermina é perfeita, assim, é incrível. Então, deu todo o suporte para os poetas formadores, né? A gente estava em 10. Então, eles deram esse suporte para a gente conseguiu ali tocar dentro das escolas, né? E sempre se ajudando também, às vezes não tinha pessoa suficiente dentro da sala de vídeo, a gente trazia, já mandava mensagem no grupo, ó, gente, tá faltando aqui, alguém ajuda, tá faltando jurado, tá faltando Slam Master, e aí, de repente, quem estava sem fazer nada já entrava, já dava aquele suporte. Então, a gente criou uma família muito grande para mexer com isso. E isso escancarou muito, né, essas desigualdades, nossa. Eu acho que é importante a gente pensar também, não, para além da educação, o que foi mexido dentro com a pandemia e como é mexido isso também, dessa desigualdade, a gente colocando entre escolas públicas e escolas particulares, né? Não só a educação, mas a gente consegue pensar, por exemplo, tanto na alimentação, como em aulas de educação física, como adolescentes têm esse contato maior, a maioria dos amigos deles são da escola, então mexe com todo um ciclo, né? Eu estou me formando em nutrição, né? Então eu tive muito esse contato durante a pandemia com a nutrição escolar e como é assustador a gente pensar desse lado, sabe? De tipo, muitas crianças tinham uma alimentação balanceada, pensando na nutrição, né, balanceada, era só aquela alimentação. E aí, quando chega em casa, muitas vezes a realidade é diferente, a refeição lá já vai ser dividida por várias pessoas, não é pensando só naquele aluno, né, naquela criança, naquele adolescente. Então, mesmo com suportes que dão, né, pensando que davam um auxílio, né, por causa justamente dessa alimentação, mas quando chega em casa, ele é dividido pela família inteira. Se esse valor ele já é pouco para uma pessoa, para a família inteira, ele é, assim, absurdo, é desumano, né? Então, tem várias questões que dá para a gente ir pensando, né? De como espaços dentro da quebrada são importantes além da escola, né? Como eu estava falando, de educação física, por exemplo, dentro de uma pandemia, não podendo
na maioria das vezes, né, deveria ser seguido isso à risca, mas não conseguimos sair para a rua de maneira geral. Então, a educação física dentro da escola, ela já era considerada a parte de atividade da criança, mesmo que fosse poucas vezes por semana, sabe? Então, o nível social deles que abaixou, e tudo isso numa fase de adolescência, que é onde o psicológico está mais aflorado ali e tudo mais, as mudanças no corpo vindo e tudo mais. Então, é uma ampla situação que a gente tem que pensar, né? Infelizmente. Né? Então, são muitas questões, e aí vem a importância, né, do que eu ia falar, de centros tanto culturais como educacionais também dentro da quebrada, né? Então vai desde as escolas a cursinhos populares, a fábricas de cultura, porque aqui eu moro aqui no Capão Redondo, né? E eu tô ao lado da fábrica de cultura do Capão Redondo. E eu vi essa mudança acontecendo, né? Porque a fábrica foi criada na minha adolescência, assim. Então eu vi essa mudança acontecendo, desde não ter um espaço parecido aqui perto, e aí, de repente, vir um centro cultural. Então, quantos artistas saíram daqui, sabe? E isso eu falo só da Fábrica de Cultura do Capão, mas se a gente for colocar todas as fábricas e centros culturais, o tanto de artistas de quebradas que dependeram desses centros de cultura para, né, crescer, a gente, com o Sarau do Capão, a gente já está há 4 anos também aqui, a gente tem como casa a Fábrica de Cultura. Então, pensando nisso, olha, eu já consigo pensar em vários nomes que surgiram a partir do Sarau do Capão, que pegaram esse auxílio do Sarau para, tipo, conseguir, né, se assumir como artista e tudo mais. O Rodrigo vai falar um pouco disso para a gente também daqui a pouco. Então, a importância desses centros, ele é muito forte na vida de um favelado, assim, na vida de todo mundo mas na vida de um favelado ele é essencial, sabe? Ele é essencial para a gente conseguir se ver no mundo, e se ver artista, se ver... eu falo que o meu processo de se ver poeta, ele foi, nossa, muito complicado, muito complicado. Eu vou fazer quase 5 anos de carreira já, e eu acho que metade dele eu me considerei poeta, sabe, me considerei artista. Então, isso é muito pesado, a gente pensar que, geralmente, a pessoa desenvolve aquela arte e, tempo depois, ela já tá, não, eu sou artista, eu sou isso, eu sou aquilo. E pra gente sempre foi muito mais difícil, porque eu achava que ser poeta era uma coisa muito inalcançável. Então, quando me falaram, você é poeta, eu tô muito susto, eu falei, que, gente? Não, isso é muito sério, isso é pra gente muito mais velha, isso... Então, vem havendo vários pensamentos, assim, né? E que foram quebrados a partir dessas estruturas, a partir de fábrica de cultura, a partir de professores que me deram auxílios desde do 3º ano, assim, do ensino médio, que já teve uma baita mudança, assim, para a visão de mundo, né? Então, a escola, ela não cria só pessoas pensando na educação ali, ela cria seres pensantes. Quando ela está ali para criar seres pensantes, tudo muda. Você muda a história de uma pessoa, né? Não só a data ali local. E pensando nessa diferença, né, de criar seres pensantes e de como é tratado a educação dentro das escolas e a diferença de uma escola pública para uma escola particular, a gente pode pensar muito dentro de uma escola particular, por exemplo, como desde ensino fundamental já é trabalhado muito vestibulares, né? Como eles já fazem provas parecidas com o Enem, desde o final ali do ensino fundamental, o início do médio. Então, eu estudei a vida toda em escola pública, então quando chegou no 3º ano ali, no final do 2º ainda, porque eu tinha um professor muito bom, assim, no final do 2º ano, a gente já começou a ver algumas coisas, mas quando eu falo ver, era tipo assim, você pensa numa faculdade? O que você pensa além disso? Sabe? Quando terminar aqui, o que você vai fazer? Já pensou em faculdade? Já pensou em outros tipos de estudo? Né? Já pensou no que você quer fazer? Porque a escola pública não tratar essas coisas, não tratar a educação para além da escola, né? Não tratar apenas aquele aluno como uma futura mão de obra, é o que faz total diferença, sabe? Então, ali você pode dar aquele auxílio de, olha, você vai pensar o estudo, ele não acaba aqui, ele não acaba, sabe? Ele não vai ter um fim, então você vai estudar sempre, porque é um plano. Se a gente for pensar, a gente sabe disso, que a escola pública, tratar os alunos dela como mão de obra é um plano, no qual, se a gente for seres pensantes, a gente deixa de ser a mão de obra do Estado, né? Só isso, a gente deixa de ser apenas isso. Então, isso é muito um plano. E quando se monta
mais, é que eu vou repetir muito isso, gente, mas quando se monta mais centros culturais dentro da quebrada, sabe? Isso dá esse up na gente, para a gente conseguir ver o mundo além do que é empurrado para a gente, sabe? Do que é empurrado seres periféricos viverem. Então, a partir disso, eu saio da escola, por exemplo, na escola pública que estudei a minha vida toda, com esse auxílio de professores, e principalmente professores de filosofia, sociologia, professor de português também era incrível, e aí eles me dão todo esse apoio para, depois da escola, eu começar a fazer um cursinho popular. Eu fiz o cursinho popular Carolina de Jesus, que é aqui do Capão também. Ele tem sede tanto no Capão como no Ângela, eu estudo aqui na Zona Sul. E eu entro neles e vejo essa educação transformadora de forma ainda maior. Então, dentro do cursinho também é um espaço social, né, no qual aconteciam muitos saraus, né, então eles eram abertos para a população, então era muito incrível e eu tive contato com isso, né. Então, eles tinham uma coisa que era, eles têm ainda, que é essencial, que era chamada de círculo, e era como se fosse uma aula, né, então aí eu tinha aula todo sábado lá, e aí todo sábado tinha um círculo que tratava assuntos atuais, assim, então eu lembro que um dos primeiros temas que a gente discutiu foi racismo, e aí quem está mediando, né, vai jogando alguns assuntos e a sala toda discutindo, tudo mais. Eu comecei a ver alguns assuntos e me reconhecer em muitos assuntos a partir disso, sabe? Porque é muito difícil você não se reconhecer no mundo, e quando você começa a ter um pouco de noção que não é só você, que é toda uma legião, então, que quando eu falo de racismo, eu não falo de uma pessoa, eu falo de uma estrutura toda, e a gente começou a discutir isso, então, desde ali, a gente já não está pensando mais só na educação, a gente está pensando em seres pensantes também, né? Então, dentro do cursinho, eu tenho muito essa visão ampliada, e é dali que eu saio poeta, né? A partir dali, foi numa aula do professor Gabriel de Gramática, ele passou como lição de casa fazer uma poesia, me deu aquele susto inicial, que eu falei, cara, nunca tive contato com isso, como é que eu vou fazer? Mas que a partir daí eu me apaixono e me jogo de cabeça, assim, e aí já são aí quase 5 anos de carreira, né, e isso foi muito importante porque eles deram a base ali e eles incluíram isso numa aula, sabe, não foi uma coisa assim, hoje a gente vai tratar de poesia, teve outros momentos que foi, mas nessa aula que eu conheci a poesia marginal, né, foi muito, foi a base ali, né, e aí eles deram como em aula de gramática, então não foi uma aula de poesia, né? Isso eu tive depois, mas foi uma aula de gramática que o professor incluiu. Ele incluiu um trecho do Racionais, né, que ele estava ensinando para a gente, e ele incluiu poesia, e tinha uma amiga minha, Jéssica Campos, que hoje também é uma poeta aí que está caminhando junto comigo, e aí ela tinha acabado de escrever um texto, ele já incluiu na aula, então isso me fez, além de estar estudando gramática, que era o que a gente estava fazendo ali, me reconhecer dentro daquele texto que eu estava lendo, que na escola isso vem mudando, mas é mais difícil acontecer, né? Você pega os livros didáticos, geralmente os textos que vão ter lá são de uma linguagem mais rebuscada, né? Então, quando eu tratava poesia na escola, eu tratava da forma, ler essa poesia, e aí as palavras que você não entender, você procura no dicionário. Então, já era algo que não era para mim escrever, sabe? Já era algo que pessoas muito distantes de mim e da minha realidade faziam. Então, dentro do cursinho, eu tenho essa noção, né, de tipo, ok, eu estou estudando, não estou deixando de estudar, e estou tendo essa noção de mundo, né, de mundo mesmo. Então, isso foi uma representação muito grande para mim de uma educação transformadora, sabe, que eu consegui sair dali do cursinho, tô fazendo faculdade agora, estou quase me formando e tudo mais, mas também estou aí com quase 5 anos de carreira como poeta, né? Então tenho meu filho lançado, meu primeiro filhinho aqui, o Afrofênix, a Fran Negra aí surge, já estou no plano para o meu próximo livro, spoiler rápido aqui para vocês, então já estou, né, formulando o meu segundo livro, e tudo isso por causa dessa base que eu tive, então nunca que eu chegaria aqui sozinha, então é importante a gente entender essa base que vem antes, né? E, nossa, eu senti que eu falei muito, gente, mas acho que é um pouco disso para iniciar. Maravilha, Taiwane, foi ótima a sua fala. À luz do que a gente discutiu ontem, Paulo Freire estaria feliz com a sua apresentação. Tá? Estou vendo que a professora Carrita está assistindo também. Também pode comentar se quiser, professor.
Eu vou, em função do tempo, vou passar para o Rodrigo e depois a gente vai comentando, mas foi maravilhosa a fala. Obrigada. Olá, boa tarde para todas, para todos, para todes. Meu nome é Rodrigo, eu sou um homem branco, pele clara, tenho cabelos curtos, um pouco calvo aqui, faltando telhado, tenho nariz um pouco largo, boca média, estou com uma camiseta branca, barba rala, estou num espaço cultural, ao meu fundo tem uma estante com vários livros da literatura periférica marginal. Primeiro, eu queria agradecer imensamente o convite. Quero expressar também minha solidariedade, meu sentimento a todas as famílias aí que têm perdido seus entes queridos, estão sofrendo aí nos hospitais. Está num momento muito difícil, aqui no Brasil, particularmente. Mas estou muito esperançoso também. Eu acho que essa discussão sobre o papel da escola na pandemia é fundamental. A gente sabe que a saúde, o serviço social, eles têm um papel central na assistência da população, principalmente uma população em uma situação de maior vulnerabilidade. Mas a escola, ela também exerce um papel central, não só no atendimento dessas famílias, mas também na constituição, na continuidade do que a gente espera do que seja a nossa sociedade. Eu vou começar fazendo uma pequena leitura, é uma epígrafe que está no meu livro Te Pego Lá Fora, que abre, e é uma citação da Hannah Arendt, do livro Entre o Passado e o Futuro, que ela fala sobre a educação. E essa epígrafe eu gosto muito, porque eu acho que ela também traz, eu acho que essa epígrafe foi escrita há 70, 80 anos atrás, mas ela traz um pensamento fundamental ainda, inclusive para essa mesa. Ela diz assim: a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é, também, onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-as, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. Aqui eu acho que ela tem uma palavra que eu queria destacar: se amamos nossas crianças o bastante. E aí, quando eu lembro desse período da pandemia, eu acho que o amor é fundamental, ele transforma, não em um amor só cristão, mas esse amor de incondicional, de garantias de direitos. E eu acho que a gente não ama nossas crianças o suficiente, pensando o quanto as desigualdades elas já existiam quando a gente pensa, por exemplo, nas redes municipais e estaduais aqui em São Paulo, tem uma discrepância muito grande que vai de salários, estruturas dentro da rede, a discrepância que existe entre escola privada e particular e pública, as discrepâncias que existem dentro das escolas também entre alunos que são alfabetizados e os chamados analfabetos funcionais, e como isso influencia no aprendizado ao longo de todo o ano, de toda a estrutura. E aí a gente tem essa pandemia que eu acho que ela não escancarou, ela explodiu, né? Ela esfregou na nossa cara o tamanho e a violência brutal que é essa desigualdade, quando a gente vê que aproximadamente 30% a 40% da população em idade escolar, jovens, crianças, adolescentes, ficaram de fora da escola no ano passado, por exemplo, por várias questões, né? Seja pela questão da conectividade, não tem uma boa conexão com rede, internet, seja pela questão de não ter aparelhos, ou se tem um aparelho celular, um computador, muitas vezes não são suficientes para atender, porque às vezes a mãe tem, o pai, a mãe tem 2, 3 filhos que têm aulas no mesmo horário. Então, foi uma violência muito grande. A gente fala que era preciso isolamento, distanciamento social, mas na periferia não teve o isolamento e o distanciamento social, porque muitas vezes a gente tem essa estrutura precária, casas super pequenas, o que é você passar quase um ano
numa casa aí de 40, 45, 50 metros quadrados com 5, 6 pessoas, várias crianças. Então, tinha molecada com mais tempo na rua, a gente vê índices de aumento da violência doméstica, de violência sexual contra crianças e adolescentes. E tudo isso acaba tendo, sim, uma consequência por conta dessas crianças não estarem na escola. Porque há muito tempo a gente já discute sobre a importância de buscar... nos últimos 40 anos, a gente conseguiu aí expandir, né, de uma forma não suficiente, mas satisfatória, a universalização do ensino, atingir um número muito maior de crianças, mas a qualidade ela sempre foi questionável, principalmente quando a gente pega escolas estaduais, municipais, a rede pública, e aí, de repente, a gente tem a pandemia que não tem, a maior parte dos profissionais não tem essa preparação para fazer um trabalho online. Na verdade, ninguém tinha uma preparação para fazer um trabalho integralmente online, a maior parte da população não estava preparada, e de repente a gente vê nós, professores, professoras, profissionais de educação, tendo que migrar, né, de uma aula presencial para uma aula totalmente virtual. A gente sabe que 4, 5 horas de aula presencial não tem o mesmo peso que 4, 5 horas de aula virtual. São diferentes tipos de atenção, de cansaço, e isso eu acho que vão trazer ainda consequências que a gente está observando, mas que a gente só vai ter uma dimensão muito maior daqui a alguns anos. Na parte da cultura, o que a gente vem fazendo enquanto saraus, enquanto movimento literário, poético, a gente acentuou muito a questão também poética, literária, através de eventos virtuais, mas eu acho que a gente acentuou bastante a questão do afeto, a questão de discutir um pouco mais sobre a saúde mental e emocional também desses poetas, desses artistas, desses jovens e adolescentes, até porque todo mundo tem sido muito afetado, mas nem sempre a gente acolhe, a gente discute. Esse é um distanciamento que traz muitas marcas, né? Traz muitas dores para todo mundo. Então, uma coisa que eu costumo falar sempre nos espaços que eu tenho de troca, seja nos grupos de estudo que eu desenvolvo, seja algumas oficinas, seja sarau, sejam slams, é que a gente, além desse movimento poético, literário, a gente também precisa criar redes de afeto, né? Redes de apoio, redes de suporte, porque a gente acaba sendo muito prejudicado por todo esse distanciamento. Outra questão que eu vejo que é muito fundamental, a gente ressignificar, nesse momento, a visão que a gente tem da escola. E eu acho fundamental ações como essa que estão acontecendo, principalmente porque no momento de crise como esse, da pandemia, eu acho que para a gente conseguir uma mudança substancial na escola e para diminuir um pouco essa desigualdade que com a pandemia só está expandindo, só está crescendo, a gente precisa pensar principalmente em políticas públicas, né? A gente vê, por exemplo, aqui no Brasil, o grande desastre que a gente está sofrendo é por conta do chefe maior do Estado brasileiro ter um perfil negacionista, ter um perfil anti-ciência, ter um perfil anti-vacina. Então, isso acaba trazendo consequências diretas para o dia a dia da população. E nesse momento de crise, a gente pode olhar um pouco para o que está acontecendo na saúde e ter um pouco do que está acontecendo, essa hecatombe, essa crise absurda, também para o lado da educação, né? A gente vê que, infelizmente, a educação não é colocada como prioridade, quando aqui no estado de São Paulo, tanto o estado quanto o município obrigam praticamente os estudantes a voltarem para as aulas presenciais, mas sem garantir minimamente que professores, profissionais ligados à escola, seja da limpeza, terceirizados, todas as pessoas que diretamente são envolvidas com esse espaço, não tenham o acesso prioritário, por exemplo, à vacina, a uma proteção maior. Então, são muitas questões que são colocadas. Eu queria dizer que é um momento também de muita angústia, é um momento de muita ansiedade, eu acho, para todo mundo, mas eu acho que é principalmente um momento que a gente tem a oportunidade,
a gente sempre observa isso, né? Eu sou formado em História, e a gente sempre observa ao longo da história, ou mesmo observando a nossa vida, que todo momento de crise, apesar do desconforto, apesar da dor que ela promove, é uma oportunidade para a gente poder ressignificar e mudar algumas coisas. A nossa educação, ela tem um modelo que segue aí desde a Revolução Industrial, que é aquela coisa da linha de produção, de cercear o pensamento crítico, de formar quase que robozinhos, estudantes padronizados para se encaixar como mão de obra no mundo do trabalho. E eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento, não importa se ele não vai ser uma mudança ainda na estrutura, mas cada um de nós que aqui estamos, cada um de nós que atinge uma sala de 30, 40 estudantes, ou que faz a formação com outros professores, a gente precisa usar o máximo das nossas energias, das nossas reflexões e das oportunidades que a gente tem para tentar mudar, para tentar ressignificar este momento. Ele não pode ser marcado só por um momento de extrema dor, de extrema ansiedade, extrema confusão, mas tem que ser lembrado também com um momento de virada, com um momento de aprendizado e com um momento de resistência e de aprofundamento aí das nossas reflexões. Tereza, eu acho que eu queria deixar isso. Tem alguns poemas aqui guardados também, tem algumas outras coisas, mas eu também... Pode Oi? mandar um, você ainda tem um tempinho. Manda Tem ver. tempinho? Tem. Então tá bom. Eu vou mandar então um texto que fala um pouco... Eu estou escrevendo um romance agora, vou finalizar esse ano ainda. Tem um contexto ainda da escola, e tem um capítulo que chama Travessia, que fala exatamente sobre a relação do autor com o movimento de poesia, com os saraus. E aí eu vou ler então um trechinho desse capítulo aqui para gente. Travessia. Correu no mato é caça, eu não era o caçador. Na selva de pedra, escolas, eu era só mais um número para o abatidor. Por que você insiste? Será que você não cansa? Ao contrário do que pensa, já gritou alta desesperança. Mas tem um juramento, um propósito a cumprir. Eles nos querem para baixo, tristes, eu tenho antídotos para distribuir. Não dá para repassar mais veneno para os meus consumir. Para isso eu levantei pontes, para isso eu compartilhei sonhos, menos margens, mais horizontes. Não posso me dar ao luxo de reforçar angústias na luta a seguir depressivo e tristonho. Em casa eu me derrubo, poucos sabem, a deprê me abate. Mas na escola eu tento, eu levanto, separar pessoal e profissional não é fácil, mas me mostrar alguns caminhos para resistir com mais dignidade. O tapete em direção ao trono, sarau, arte e poesia. Se não posso ser rei, farei da palavra minha rainha, da poesia minha espada, do verbo minha ação, dos estudantes meus parceiros no combate aos abusos e alienação, ao silenciamento e ao abandono. Quando na FEBEM estava, no limbo foi a literatura que me resgatou no seu colo, lambeu minhas feridas, enxugou minhas lágrimas, deu vazão e sentido as marcas em meu lombo. Daí, 2006, encontrar saraus foi encontrar meus comparsas. Formação de quadrilha, Coperifa, Onda Sul, balada literária, Binho, Elo da Corrente, Pavio da Cultura, Ademar e Brasa. Só trouxeram mais apetite para a lida nessa bagaça. Você quer saber por que eu não desisto? É porque eu imagino que não caminho só. Quando escrevo, quando recito, quando na sala de aula eu pego os livros e formo a roda, eu partilho com a molecada a chama da voz. A gente sela um rito, a gente dá quase um nó, faz um verdadeiro pacto. Nenhum a menos, nenhum para trás. Eles querem a gente para baixo, nossa cota é subir mais. Eles querem a gente abatido, nossa cota é cair para cima. Sem ingenuidade, sem romantismo, mas com disposição e muita rima. Esse foi um dos meus caminhos, o que aliviou minhas tretas. Saber que não tinha giz, mas não faltava disposição, papel e caneta. Não tínhamos livros, mas tínhamos vontade. A gente copia no caderno mesmo os versos, grava, recita alto, valoriza a oralidade e ancestralidade. Não tinha professor para dar aula? A gente fecha a nossa roda e inicia o sarau. Poeta não faltava, éramos nós os donos desse quintal. Eles nos queriam em jaulas, celas, a gente fez da nossa grade horária produção cultural que contesta. Toda semana eles nos julgavam animais. A gente mostrou que o afeto, apoio e aplauso são nossa forma mais humana, sensível e eficaz.
Se eu já pensei em desistir? Sim, várias vezes, não vou mentir, mas escutava uma antiga voz amiga que me falava: se acalma, se aquieta, tenha paciência e tranquilidade. Há momentos que avança, há momentos que para, sim, há momentos que cansa. Você não é privilegiado nem derrotado, apenas mais um que na luta busca a melhor dança. A próxima ginga, o próximo passo. Se chegou até aqui, é porque você sobreviveu até os piores dias de seu fracasso. Olhe ao seu redor, volte às origens, lembre. Qual motivação te trouxe aqui? Foi mudar a sua realidade, foi mudar a sua vida, foi sair da marginalidade, foi resgatar sua família. Desistir, sim, eu penso algumas vezes, mas nunca foi opção. A gente já foi e é muito maltratado para escolher a rendição. Se for para tombar, que seja tirando. Se for para cair, que seja recitando. Se for para sangrar, que seja amando as minas, meus manos. Sarau Sara. Nas minhas trincheiras, foi remédio para angústia. Sua resposta está aqui. Se não tombei, foi pela arte. Fazer da poesia minha arma dura. É isso. Que maravilha, Rodrigo. Maravilha. Emocionante. Perfeito. Obrigada. É isso. Obrigado. Maravilha, Rodrigo. Obrigada. Obrigada, Tawane. Obrigada, Rodrigo. Acho que vocês tocaram em pontos essenciais da força, da potência, da cultura, da potência da palavra, do papel forte da escola como lugar de emancipação. Acho que a Tawane tocou numa questão também muito importante, que quando ela fala da escola particular e da escola pública, da particular como vendo uma coisa de futuro, embora o futuro vestibular não é a nossa grande meta, mas, enfim, é algo que projeta o sujeito como um desejo de ser, um desejo de fazer e de aprender, e essa escola pública com um olhar mais fechado. Ao mesmo tempo, a Tawane traz coisas que tem professores com uma potência muito grande, que te gera oportunidades de aprender e de fazer e de reconstruir, de ampliar para um mundo maior, mais transformador. Rodrigo, quando cita Hannah Arendt, se a gente ama bastante as nossas crianças, eu acho que é uma questão muito, muito forte para nós todos, né? Porque eu também acho que a gente não ama o suficiente todas as nossas crianças, porque a gente precisaria estar fazendo coisas diferentes, transformando políticas de fato, tendo uma ação muito mais propositiva. E aí eu puxo o desenho da Ju no começo, quando ela faz aquelas, como se fossem cornetas. Eu acho que a gente precisa ter não só vozes, mas a gente precisa ter uma ação super colocada, né? A escola é um território de afeto mesmo, no sentido de transformação, né? E eu acho que quando o Rodrigo coloca essa oportunidade da gente ressignificar algumas coisas, né? Aí eu passo a palavra para Rosa Maria, quer dizer, quais coisas, né? A gente precisa transformar de fato nessas políticas públicas para que a gente ressignifique esse papel, esse valor da escola e o valor da educação, né? E da arte nesse processo todo. Buenas tardes con todos. Feliz de estar aquí con ustedes. Voy a hablar en español. Qué pena, pero va a haber traducción. Después de dos poetas, yo siento que pues lo mío va a parecer totalmente descafeinado, pero vamos a tratar de que sirva, de que sea interesante. Yo soy ecuatoriana, estoy en mi casa en Quito. Hace mucho frío en Quito, a diferencia del calor que hace en San Pablo, que decía Teresa. Estoy vistiendo justamente un poncho peruano de alpaca porque hace un frío bárbaro, y es un poncho color café, marrón,
Tengo también un pañuelo alrededor del cuello, también café. Tengo la tez clara, tengo el cabello teñido, color a castaño, uso lentes. Ya estoy ingresada en la tercera edad, que es una edad tremendamente muy interesante, a diferencia de lo que todo el mundo piensa, que uno va para abajo. Yo estudio el tema de la tercera edad y sé que las curvas de felicidad suben en vez de bajar a partir de los 50 años. Es una gran noticia para muchos. Es una edad donde uno finalmente, hay mucho estudio sobre esto, la gente es quien es, ya no tiene que disfrazarse, ya no tiene que mentir, tratar de ser alguien que no es. Entonces yo estoy en una edad feliz. No la considero tercera edad, la considero la edad más feliz de mi vida, de mayor realización y de mayor seguridad. Entonces, bueno, esa soy yo. Estoy en mi casa en Quito, les decía, tengo atrás una puerta y estoy rodeada de libros y tengo un estudio bastante grande que está por delante mío. Yo voy a hablarles del el papel de la escuela y de la escuela pública en particular en la pospandemia y qué está pasando en las discusiones que estamos viendo en todo el mundo, que yo las sigo y soy parte de varios grupos de discusión sobre la pandemia y la educación, sobre todo la escuela, pero no solamente la escuela, todo el sistema educativo. Me olvido de agradecer primero por la invitación. Quiero agradecerle a Teresa cuando me invitó hace un año a este seminario que se iba a hacer hace un año. Yo quedé feliz, fue una cosa que me alegró mucho, me alegró el día, me alegró la vida, porque a Teresa y yo nos conocemos hace mucho tiempo. Yo iba mucho a Brasil en los años 90, ambas estábamos empeñadas en cambiar la educación y aquí estamos 30 años más tarde en la misma historia, solo que entonces creíamos que era más fácil que lo que ahora sabemos que es. Es tremendamente difícil tratar de cambiar la educación y quienes estamos empeñados en esto durante décadas, creo que nunca imaginamos la clase de situación en la que vamos a estar ahora. Nos supera, ha traído unas sorpresas y unas cosas tremendamente inesperadas, que hay como que repensar mucha cosa, incluso con quienes hemos trabajado el tema del cambio educativo durante muchas décadas. Hoy nos sentimos un poco desnudos frente a las realidades que estamos viendo, ¿no? Cosas dramáticas y también cosas extraordinarias, ¿no? En un juego muy poderoso de cosas terribles y cosas maravillosas, del que yo creo que es lo que estamos viendo. Los debates que estamos viendo hoy en día sobre la pandemia y la educación son, a mi juicio, a nivel internacional, no solo América Latina, están, a mi juicio, muy centrados en la pandemia, mucho más que en la educación. Lo urgente aparece como todo aquello que está vinculado a las condiciones que se requieren para reabrir las escuelas, que es todo un tema complicadísimo, hay unos debates interminables al respecto. Y justamente esta región, América Latina, es la región que ahora tiene otro triste privilegio, que es la región que ha mantenido más tiempo fuera de las aulas a niños, adolescentes y jóvenes. Estamos en varios países y en América Latina en la mayoría con los estudiantes fuera de las aulas durante más de un año. La pérdida que significa eso no es solo la del aprendizaje, que es en la que se insiste. Aquí hay pérdidas enormes que tienen que ver con muchas cosas que no pasan solo por el aprendizaje. Aquí hay pérdidas de socialización, pérdidas de identidad, de autoestima, pérdidas de armonía familiar. Las familias están resquebrajándose porque están pasando por unas situaciones de enorme complejidad y donde además les toca hacerse cargo de la educación de los hijos en la casa, una tarea para la que nunca fueron preparados y nadie les siguen no preparando, o sea, no se ve
el rol que tiene la familia hoy en día. Entonces, las discusiones en las que a mí me toca participar y que ya estoy bastante cansada, diría yo, agotada de discutir lo mismo, tiene que ver con las baterías para lavarse las manos, el distanciamiento social, qué clase de mobiliario hay que tener y con qué distancias, etcétera. Todas cosas importantes, pero de ningún modo son las que habría que estar discutiendo si uno se pusiera realmente a debatir los grandes problemas de la educación, los acumulados y los que ahora la pandemia nos instala como nuevos, digamos. Entonces, por eso yo le decía a Teresa, bueno, la discusión hace un año se planteó en términos de cuál es el rol de la escuela pública en este momento de pospandemia. Y yo le decía, pues ahora hay un paso previo, que es discutir cuál es el rol de la escuela, no solo de la escuela pública, porque lo que estamos viendo es este abandono por un año. Pensar que niños, jóvenes, adolescentes pueden pasar un año entero sin ir a un sistema. Tenemos un sistema entero en el mundo que es el más extendido, que es el sistema educativo, y está cerrado. Las escuelas se están deteriorando, las condiciones de educabilidad se están deteriorando a nivel familiar, a nivel de los estudiantes, a nivel de los profesores, y es como que a mucha gente no le importara, o no le viera la urgencia. En este momento, sobre todo la gente que tiene a sus hijos en escuela particular, siente como que esto no le toca, ¿no? O sea, tiene internet, tiene un dispositivo digital, de alguna manera el sistema particular ha dado avances importantes en este año y ha logrado ponerse más cerca de lo que se pide hoy en día a una escuela y a los profesores para que puedan hacer este rol de educadores a distancia, contando con la familia como el soporte fundamental. La educación particular en la mayoría de nuestros países, y aquí hablo de América Latina, ha dado un avance importante. No ha pasado esto con la escuela pública. La escuela pública está incluso físicamente deteriorándose. Las capacitaciones que se han hecho o se hacen de profesores son cuestiones más bien que tienen que ver con la urgencia, no con las necesidades reales de lo que se necesitaría en este momento para hacerse cargo de este tránsito de la escuela presencial a la escuela virtual, etc. Una cosa que hay que notar que es tremendamente llamativo, la historia lo reconocerá así, es que se toma la decisión a nivel mundial de recurrir a la educación virtual en un momento en que más de la mitad de la humanidad no tiene internet. Es decir, esto es algo brutal. Se decide recurrir a un instrumento que más de la mitad de la humanidad no tiene acceso. Entonces, al tomar esa decisión, obviamente, se estaban tomando todas las decisiones que hoy estamos viendo de un mundo dividido en dos, los conectados y los desconectados, y con consecuencias terribles en términos de lo que es la educación. Entonces, en este momento está en cuestionamiento ya no solo el rol de la escuela pública, sino el rol de la escuela. Hay muchas personas, hay instituciones enteras, grandes, corporaciones que incluso llegan a pensar que ya la escuela no va a ser necesaria, que lo que estamos viendo es simplemente un anticipo de lo que podría haber pasado de todas maneras de aquí a 10, 20 años, que la pandemia simplemente aceleró ese proceso de desescolarización, en definitiva, y de nuevas formas de escolarización por fuera del sistema escolar. Yo creo que quiero hacer un breve recuento de qué cosas positivas nos trae la pandemia para la educación, que las hay, cosas positivas, y qué cosas negativas y qué riesgos importantes nos trae la pandemia. Esto a nivel macro, no estoy hablando de ningún país en particular, sino a nivel mundial.
pensando sí específicamente, sobre todo desde la carencia, desde los que no tienen estas condiciones para hacer realidad esta educación virtual en buenas condiciones. Bueno, yo veo como positivas algunas de estas cosas. Mayor valoración de la institución escuela por parte de muchos sectores, mayor valoración de los profesores, mayor valoración, quizá tal vez por primera vez, de la presencialidad, que la dábamos por obvia. La urgencia de las instalaciones higiénicas y adecuaciones de los planteles. Hoy se plantea esto como una condición para el retorno a las aulas, y así hemos vivido en esas condiciones durante décadas. Valoración del aprendizaje al aire libre. Este me parece una ganancia, un paso muy importante, no solo de la educación, sino del aprendizaje al aire libre. Esto es algo que el progresismo educativo ha venido planteando y luchando durante muchos años, y de pronto con la pandemia aparece como algo obvio, que es lo que hay que hacer. Valoración, ahora sí, en serio, de las tecnologías como aliados de la educación en el medio escolar y para la formación, capacitación de los educadores. Revalorización, después de bastante tiempo, de la televisión y la radio como medios de educación a distancia, además del Internet, que es la reina. Reducción del número de estudiantes por aula. Esta me parece un curioso avance, porque durante años organismos como el Banco Mundial han venido diciendo que no hace diferencia enseñar a 40 alumnos o a 50. Hay que no ser profesor para decir esas cosas, ¿no? Que da lo mismo 30, 40 o 50. Y entonces ha habido una lucha en este sentido, de que el Banco Mundial en particular ha dicho siempre que no vale la pena invertir en tratar de reducir el número de alumnos por aula, porque sería plata malgastada. Bueno, hoy la pandemia viene a obligar, de la peor manera, pero viene a obligar a esta reducción, que a veces es penosa. Uno ve estas imágenes de las nuevas aulas que son desérticas, niños sueltos, desparramados, 5 niños en un aula. Son cosas tristísimas. No era eso lo que queríamos, pero bueno, si había que llegar a esto para poder despoblar un poco estas aulas hiperpobladas que tenemos, sobre todo a nivel urbano, en muchas de nuestras ciudades, bueno, pues me parece que es una cosa que se puede aprovechar como una cosa positiva. Yo creo que hay una cosa importantísima que todavía no acaba de valorarse, que es la valoración de la labor educativa de los padres de familia, y en particular de las madres y de las mujeres. Y de los abuelos y otros familiares en el ámbito familiar, que a veces no se les veía siquiera que podrían tener un rol de acompañamiento y de ayuda en el campo educativo. Bueno, esos veo como algunos aspectos positivos que tienen, en todo caso, el potencial como para crecer y desarrollarse como aspectos positivos pensando en una transformación de la escuela. Aspectos negativos yo veo muchos, y riesgos también muy fuertes. Veo una tremenda confusión cada vez mayor entre educación en casa y educación escolar. La gente no distingue lo que es educación en casa, es decir, lo que se ha hecho siempre, que es la educación en familia, es la educación familiar, y la educación en casa. Hoy ni siquiera se hacen las distinciones pertinentes de estas dos cosas, que son cosas muy distintas, a pesar de que el locus del lugar puede hacer la casa. No es lo mismo hacer educación familiar que hacer educación escolar en casa. Son dos cosas de naturaleza muy distinta. Una confusión muy grande que siempre ha habido y hoy se exacerba entre educación y escolarización, y también una confusión muy grande entre educación y aprendizaje, que siempre ha estado ahí y ahora se exacerba. Son todas confusiones que parecen conceptuales, pero que también son conceptuales, pero tienen consecuencias muy fuertes en el día a día de la educación. Vemos con preocupación pues la cantidad de niños, niñas, adolescentes que abandonan la escuela, y está el peligro real, ya lo vemos,
de niños, estudiantes que abandonan y que no van a volver. El trabajo que ha costado la incorporación, el acceso en América Latina, que ha habido un avance importante en términos de acceso, de matrícula. Bueno, esto estamos perdiendo a pasos acelerados. Es posible que muchos de ellos no regresen. En particular las niñas en varios continentes y en varios países de América Latina. Veo con preocupación el incremento de una práctica nefasta en los sistemas educativos y en el que Brasil es campeón, que es la repetición escolar. La repetición escolar es una práctica nefasta porque no tiene ningún beneficio. Es decir, volver a hacer algo que uno ya hizo y que le fue mal no tiene ningún sentido. O sea, no hay alegría en ese aprendizaje. Más bien hay pura pérdida. Bueno, estamos volviendo ahora a camadas enteras, a generaciones enteras que hoy se está hablando de que tienen que repetir el año. Es decir, es algo insólito, es algo que va a estar fuera de toda consideración. Las estadísticas no van a poder dar cuenta de este fenómeno y no se sabe cómo se va a tratar este problema que hoy es masivo y que lo van a volver a llamar rezago. Otra cosa muy preocupante es la creciente brecha educativa que hoy se observa entre la educación privada y la educación pública. La educación privada ha dado saltos muy grandes últimamente en el tema tecnológico. Hoy vemos un despliegue tecnológico de muchas escuelas particulares con unos equipos de primera generación, unas pantallas gigantes, y esto al lado del a veces un dispositivo digital por aula que hay en muchas escuelas públicas, ¿no? Esto es algo que hasta ahora no lo hemos visto en esta magnitud, pero lo que vamos a seguir viendo es eso, o sea, una creciente polarización entre el que no tiene nada y el que tiene ahora pantallas individuales, que tiene hologramas. Hay escuelas que ya están usando hologramas para dar clase. Es decir, la separación en términos tecnológicos va a ser cada vez más brutal y eso es muy difícil de cerrar esa brecha, ¿no? La brecha educativa entre países desarrollados y países en desarrollo está clarísima, ya estaba ahí, hoy se acrecienta. Entre ricos y pobres, entre escuela particular, escuela pública, entre conectados y desconectados, que es la primera y más clara desde el inicio de la pandemia. Lo que vemos, yo lo veo con mucha preocupación, es la excesiva importancia dada a las tecnologías del Internet en este nuevo escenario. Pasó Internet a ser la reina de la educación en un momento que, repito, la mitad de la humanidad no tiene Internet. Es decir, romper esa distancia ya era imposible antes de la pandemia, ahora pues ni se diga. Dar acceso a Internet por sí mismo no es suficiente como para pensar que ahí hay un derecho que se está incorporando. Yo veo que también con mucha preocupación la creciente dependencia de las grandes corporaciones de las tecnologías, la creciente dependencia en términos del diseño de políticas, el diagnóstico, que en realidad no es diagnóstico, es construcción de futuro, no es que nos dicen lo que va a pasar en el futuro, sino que diseñan ese futuro y nosotros simplemente lo heredamos y lo adaptamos. Veo con preocupación también una cada vez mayor homogenización de los diagnósticos y de las políticas educativas a nivel nacional, regional y mundial, porque la tecnología nos iguala a todos. Parece que el diagnóstico es fácil, falta o hay, no hay matices en estas habilidades tecnológicas, ¿no? Todos necesitamos lo mismo, entonces hay un campo más de gran homogenización. Vemos también con mucha preocupación la violencia doméstica que hoy se manifiesta de manera cruda contra las mujeres y los niños a nivel, en el confinamiento, pues surge esto como una preocupación adicional. Ya no es solo estar encerrado, sino estar encerrado con el maltratador.
y con el abusador. Entonces, esa violencia que estaba ahí, porque nada de esto es que crece, que aparece de un día a otro con la pandemia, todo estaba ahí, la pandemia lo que viene a hacer es a ponerlo de manifiesto. Todos lo vemos, ya es inocultable. Violencia doméstica contra niños y contra las mujeres en América Latina es altísima. Esta es una región de alta violencia y de alta violencia en particular contra niños y mujeres, dos sectores vulnerables. Vemos también con preocupación, yo lo veo como un problema, este tránsito de la educación particular a la educación pública, familias que ya no pueden financiar la educación particular de distintas calidades. En general, los que abandonan son las personas que ya no pueden financiar una educación particular de mediana o mala calidad y pasan al sistema público no por las buenas razones, es decir, no es porque encuentran calidad en el sistema público o de pronto lo valoran, es simplemente porque ya no pueden financiar la escuela particular. Entonces, esa manera de transitar del sistema público del sistema privado particular al público no genera confianza, no genera amor por la escuela pública, simplemente genera resentimiento de que no pude sostener a mis hijos en la escuela particular y no me queda más remedio que ir a la escuela pública. Entonces, ese panorama no es alentador para la escuela pública, por el contrario, ¿no? Reafirma las peores tendencias, y eso es lo que está pasando. Los sistemas públicos se ven, los estados se ven compelidos, obligados a dar un cupo, incluso a hacer préstamos y una serie de concesiones a quienes tienen a sus hijos en escuela particular para que tengan acceso a la educación, porque es un derecho de todos. Y hay un problema muy serio que viene como consecuencia de este modelo, que es la pérdida de equidad de género. Las más afectadas en esta situación de ser las que acompañan a los hijos en la educación en la casa son las mujeres. Y esto, según pues, los análisis que hace la CEPAL, implica una pérdida de equidad de género de varias décadas para las mujeres. Es pérdida de autonomía económica, es pérdida de muchas mujeres tienen que renunciar a su trabajo, han tenido que renunciar para poder cumplir la triple jornada, incluida la jornada escolar de los hijos. Entonces, las grandes sacrificadas de esta pandemia y de esta manera de salir del paso del cierre de escuelas, las grandes sacrificadas han sido las mujeres. En América Latina muy claramente, y esto es una pérdida muy fuerte, como digo, es simplemente resultado pues, de todas las decisiones que se han tomado, ¿no? No se vieron todas las consecuencias. Y yo quiero terminar con lo siguiente. El objetivo 4 de los objetivos de desarrollo sostenible está dedicado a la educación, como sabemos, y ese objetivo dice que para el año 2030, que ahora eso está muy en entredicho, se verá posible que se va a lograr eso, lo que se propone es que para el 2030 todos los países del mundo van a lograr una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Estos son los tres atributos que se mencionan para la educación. La gente se refiere a este objetivo 4 con mucha ligereza, o sea, lo menciona, lo dice y firma. Los gobiernos firmaron estos compromisos. En realidad, si uno se toma literalmente lo que está planteando ese objetivo, este es un objetivo complejísimo, de largo plazo y tremendamente desafiante en el caso de América Latina. Esta sigue siendo la región más desigual del mundo. Entonces, ¿qué se entiende por inclusiva? La gente dice inclusiva y todavía no sabe lo que está diciendo. Inclusiva, según la conceptualización más reciente que viene haciendo la UNESCO de la inclusividad, quiere decir que nadie quede atrás, quiere decir todos. No quiere decir discapacidad solamente, no quiere decir mujer, quiere decir todos. Quiere decir eliminar toda forma de discriminación que tenga que ver con género,
con nivel socioeconómico, con orientación sexual, con discapacidad, con edad, con todo, toda forma de discriminación. Entonces, ya no hay que decir mujeres, niños, indígenas, todos es todos. Eso quiere decir inclusiva. ¿Ustedes se imaginan lo que es un sistema educativo inclusivo? Significa que todos están estudiando. No hay un solo país en el mundo que tenga esto. Todos tienen alguien que no entró, que se quedó afuera o que se quedó atrás. Entonces, la mera inclusividad, solo eso, es un desafío enorme y América Latina está lejos de esto. El segundo desafío es la equidad. ¿Qué quiere decir equidad? Es dar a todos las mismas oportunidades, las mismas condiciones para aprender. La meritocracia puede parecer una idea fantástica, pero en realidad no hay meritocracia posible cuando las condiciones para aprender y para acceder a la educación son tremendamente desiguales. Entonces, lograr una educación equitativa en América Latina, esto nos puede tomar varias décadas. Sí hay empeños reales por lograr eso, yo creo que hay que cuestionar mucho de que en estos años en América Latina haya habido realmente políticas para corregir estos imbalances. Y bueno, de calidad ni hablar. De calidad quiere decir una educación cuyos componentes son de calidad, todos los componentes. Y que tiene que ver no solo con resultados de aprendizaje, sino con procesos de aprendizaje. Una buena educación es una educación donde no hay miedo. No es solo que saco una buena nota en la prueba, es una educación donde me siento contento, seguro, no tengo miedo, no me castigan. Una buena educación empieza con el buen trato. Si así entiendo calidad de la educación, que así la entiendo yo, empieza con el buen trato, pues aquí vamos a ver que son contados los planteles en muchos de nuestros países que pueden decir que tienen una educación de calidad juntando todos esos factores. Y bueno, para poder aprender, para poder tener calidad, hay que tener condiciones de aprendizaje. Y esas condiciones de aprendizaje no pasan solo por el profesor y por las instalaciones de la escuela, pasan en primer lugar por las condiciones de vida de la familia. Si tengo un hogar, si tengo alimentación, si duermo bien, si no estoy desnutrido, si tengo afecto, todas esas son condiciones de aprendizaje, que muchas veces no se las ve, se piensa siempre en las condiciones de aprendizaje vinculadas a la escuela como intraescolares y se piensa que el profesor es el responsable de la calidad de la educación y esto no es así. Hemos trabajado mucho estos temas, pero no hay una conciencia ciudadana amplia en nuestros países, en América Latina, que el nuevo conocimiento sobre la educación, la investigación, no permea a la sociedad. Por eso yo tengo un blog, por eso siempre he tratado de escribir, para que la investigación, los resultados de investigación sean accesibles a la mayor cantidad de personas. Entonces, la otra dimensión de este objetivo 4, que todo el mundo pues lo menciona como si fuera fácil, es proveer oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Saben qué significa eso? Eso significa aprendizaje a lo largo de la vida. Yo trabajo en esto 20 años, aprendizaje a lo largo de la vida. Es un nuevo paradigma para la educación propuesto por la UNESCO para el siglo XXI. Aprendizaje a lo largo de la vida quiere decir lo que dice la frase, es decir, es desde el nacimiento hasta la muerte. No es solo la edad adulta. Hay mucha gente que cree que aprendizaje a lo largo de la vida es educación de adultos. Por supuesto que la edad adulta es la más larga de la vida y va alargándose. Pero como dice aprendizaje a lo largo de la vida es todo el mundo debe tener derecho, y hoy el derecho a la educación incluye el derecho a aprender y el derecho a aprender a lo largo de la vida. Estos son algunos avances, reconceptualizaciones del derecho a la educación. Bueno, eso ningún país lo tiene. Es un objetivo, es una utopía de largo plazo. Y además debe ser pensado como una herramienta para una nueva manera de pensar la educación y la política educativa. Yo trabajo este tema, les digo, más de 20 años, transito por todas las constituciones, por todos los ministerios de educación en América Latina, y no hay un solo país en esta región que tenga
cabalmente comprendido este paradigma, que lo considere un paradigma, y lo que tenemos en muchos países es simplemente que se crean, por ejemplo, departamentos de aprendizaje a lo largo de la vida, cuando este es un concepto abarcativo, ¿no? No puedo tener un departamento de aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, bueno, todas estas son deudas pendientes que vienen de antes de la pandemia, pero que ahora se acrecientan y se ponen todas en el mismo plano, lo del distanciamiento social, el aprendizaje de la vida. Es decir, no vamos a poder con todo eso, y es fundamental empezar a ver las prioridades y sobre todo una visión sistémica de cómo cada elemento que se cambia impacta a los demás. Hacer realidad. Aquí termino. Hacer realidad el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 implica ¿qué cosa? Implica una tarea monumental con la educación pública en nuestros países. Esto no se puede hacer sin una educación pública inclusiva, equitativa y de calidad, porque es la educación pública la única que puede asegurar el llegar a todos. La educación privada nunca se va a hacer cargo de todos, se va a hacer cargo de su clientela específica. Y aquí hay intereses monetarios, etc. La única que puede cumplir con este objetivo es la educación pública. Entonces, lo que tenemos que fortalecer, y con una urgencia impresionante, porque ya los estudiantes ya no pueden esperar más, las familias tampoco, es lograr avanzar con una educación pública de calidad, rompiendo con prejuicios y con visiones estrechas de lo que es calidad, pensando que calidad es que sacar una buena nota en PISA, ¿no? Brasil está muy pegado siempre a estas cosas. Si saco buena nota en PISA, entonces tengo educación de calidad. Eso no es tener una educación de calidad. Es decir, la educación de calidad tiene que ser algo que además no solo se piensa como sistema escolar, sino que se piensa como la conjugación de familia, sistema escolar y comunidad. Sin esos tres elementos actuando de manera coordinada, solidaria, y con visiones como las que hemos oído acá de nuestros dos poetas, o sea, con visiones que tienen que ver no solo con la noción chiquita, acartonada de escolaridad, sino que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con teatro, con poesía, con música, ¿no? Eso es calidad, esa es una educación de calidad, una educación que forma ciudadanos, personas integrales. Entonces, hay que romper con muchos paradigmas, hay que romper con muchos prejuicios instalados en nuestras sociedades, sobre todo con las comprensiones que se han desarrollado en estas 2 últimas décadas sobre el papel de la evaluación, que es un papel castigador, que es un papel de diferenciación más que de integración, donde los pobres siempre están perdiendo, donde todas las brechas se acrecientan porque estamos evaluando siempre a partir del déficit y no a partir de lo que se sabe, de lo que hay. Si evaluaran a nuestros estudiantes a partir de lo que saben y saben hacer, tendrían otra clase de resultados, pero son evaluados a partir de parámetros construidos desde una visión elitista de la educación, las competencias, etcétera. Bueno, yo veo en Brasil, he visto siempre en Brasil un apego muy grande a estas cosas, a la moda, a los países desarrollados, a los parámetros que vienen de los países desarrollados, cuando Brasil tiene un talento humano natural, desarrollado y por desarrollar, al que no le da importancia, ¿no? Y yo me acuerdo que en nuestras visitas, yo trabajaba en UNICEF en ese momento cuando visitaba mucho Brasil, yo veía Brasil con envidia, veía Brasil, todo lo que veía me maravillaba, pero cada que regresaba a Brasil veía que cada innovación moría muy pronto, o sea, Brasil era un cementerio de innovaciones. Yo no alcanzaba a escribir sobre la innovación y ya la destruían. Brasil es un país con una riqueza extraordinaria que no sabe aprovechar ese talento, esa fuerza que tiene el pueblo brasileño para hacer una educación distinta. Las cosas que uno ve en Brasil son maravillosas, pero terminan muriendo porque no hay
no se crean sistemas, no se crean apoyos desde distintos lados y hay una dependencia excesiva del experto y sobre todo del experto internacional. Estas son visiones mías. Hay gente hoy que dice, con esto ya termino, hay gente hoy que dice que Internet es la solución para todo, ¿no es cierto? Y lo leemos, lo dicen, que lo que hay que hacer es dar Internet a todo el mundo y ya está. Con esto hoy solucionamos todo, tanto en la zona rural como en la pobreza, en la favela. Si ponemos Internet, esto es una luz que va a iluminar a esos jóvenes, a esos niños, a esas familias. Esto no es así. Esto es una visión equivocada, totalmente equivocada de lo que es Internet. Ahorita estamos aprovechando las ventajas del Internet. Hay que saber valorarlas, pero hay que saber también ubicar para qué sí y para qué no. Si yo hago una escuela que depende del Internet, estoy matando la educación. La educación, hasta donde la conocemos y hasta donde yo pienso que va a seguir siendo, sigue siendo un fenómeno eminentemente social. No lo vamos a ver nosotros, una educación que esté robotizada, que esté simplemente busco en Google y ya con eso confundo información con conocimiento, ¿no es cierto? Profesores que hoy se manda, hay varios países donde hoy se está formando profesores con Google, y no hay contacto con otros profesores y no hay contacto con maestros que sepan del oficio, no hay contacto con aulas de verdad, están viendo Google y hay programas que están formando maestros así desde la pura virtualidad. Entonces yo creo que ese es un camino errado y ojalá no lo tengamos que ver desarrollado, porque la tendencia hoy en día va para allá. Estamos viendo cómo se plantea Internet para todos como un derecho y como la panacea que va a resolver todos los problemas de la educación y que va a lograr resolver todas las brechas. Bueno, perdonen que creo que me extendí. Perdona, Teresa. Não, foi maravilhoso. Maravilhosa a sua fala, Rosa, os comentários são muito interessantes, assim, é de tirar o fôlego o que você está falando. Eu acho que você foi super clara com tudo que a pandemia de fato escancarou e deixou evidente, né, toda essa desigualdade que a gente vive, todas as injustiças existentes, todas as contradições existentes, né? Dentro dos comentários aqui tem, por exemplo, cemitério de inovações, foi um tiro no nosso peito, é isso mesmo, né? Eu acho que nós temos uma potência enorme de transformação, de gente extremamente competente. Nós que circulamos também pelo Brasil inteiro, a gente vê que em cada canto desse país tem pessoas absolutamente incríveis, com uma capacidade de transformação enorme, e as coisas acabam morrendo, né? Você tem toda a razão, quer dizer, como que a gente faz para ter essa potência, essa articulação e não entrar no desânimo, né? Porque é muito dolorido tudo que a gente vê, né? Eu acho que a gente passou anos com pequenos ganhos, estávamos caminhando nesses ganhos, né? Quando sai o relatório do Unicef agora, recente, mostrando que 5.500.000 estudantes não tiveram praticamente acesso à escola o ano passado, é terrível, quer dizer, a gente batalhou tanto, educação de qualidade era considerado o quê? Permanência com qualidade, acesso, permanência com qualidade. E a gente tem um retrocesso de pelo menos 10 anos nesse processo de acesso. E daí acesso hoje, colocando a internet como a matrícula e o canal virtual, né? Como se fosse resolver. Então, eu acho que assim, nosso desafio está cada vez maior. Mas, agora, eu acho também que a pandemia, tudo isso que a gente está vivendo, é uma grande oportunidade de transformação, porque não vamos voltar ao normal, né? Quer dizer, não existe o normal,
esse normal nunca existiu, acho que a aberração já estava colocada e agora mais ainda. Então, se não estava bom, se já não era adequada a educação, seja ela pública ou mesmo a particular, né, com outras metas, quer dizer, como que a gente olha de fato para essa escola e vê como que essa escola pode ser transformada. Então, acho que a gente está com uma oportunidade grande para isso, né, de transformação. Saiu o livro do Boaventura, que ele fala o futuro começa agora, da pandemia à utopia, né? Que eu acho que a gente aproveitar de fato essa chance de olhar tão cruamente para tudo que está acontecendo, né? Eu acho que você teve uma fala maravilhosa, porque você levantou todos os pontos, né, que são latentes nisso tudo. Quer dizer, para que a gente tenha condições de aprendizagem, a gente precisa ter condições de vida também, como que a gente trabalha isso, né, esse papel do que é uma educação de qualidade mesmo, dessa nossa potência dos saberes que existem aqui. Acho que a gente se desconhece no Brasil, né? Enfim, acho que foi muito bom esse calor todo, né? E quando a gente pensa que essas grandes corporações mesmo, né, desenham esse futuro e a gente vai se adaptando ao futuro e sem conseguir identificar e enxergar direito quais são esses passos também, é um retrocesso contínuo, né? Como se a gente não andasse para frente. Bom, tem alguma pergunta aqui, acho que as pessoas ficaram mais impactadas, na verdade tem muitos comentários, né? E poucas perguntas, mas acho que tem uma que é essencial, que é fazer uma rodada rápida aí com vocês, de qual é o papel da escola. Se essa escola, como ela está hoje, se ela vai acabar, né? Essa escola que a gente conhece. Então, vou fazer uma rodada aí para vocês falarem rapidamente sobre isso, bem curtinho, porque senão não vai dar tempo de tudo, né? Tá ok? Quem quer começar? Taiwane? Os poetas. Que dizem os poetas? Que dizem os poetas. Oi, Taiwane. Eu acho que a escola ela vai mudando conforme o tempo vai passando, né? Então, a gente pode ver que antigamente, colocando mais de décadas atrás, a escola era completamente aquele local onde os professores eles poderiam repreender de forma física, né? Então, quantos relatos tem de meus avós, por exemplo, falando que, ajoelhavam no milho e batiam na mão e tudo mais. Então, a escola sai desse cenário para uma evolução, para evoluir o que estamos hoje. Eu penso muito na evolução do para frente agora, né? O que vai vir. Acho que a gente já está nesse formato que a gente está hoje há bastante tempo, né? Essas mudanças, elas demoram, mas a gente já está nesse formato há bastante tempo. E acho que a partir de hoje, assim, a partir, né, dessa próxima geração que vai vir, acho que o que vejo mudando é essas introduções dentro da escola de arte também, sabe? De colocar... Espero muito que o círculo, né, o famoso círculo que o Paulo Freire fala também, que entre dentro das escolas, porque isso já ajudaria muito. Os professores de filosofia e de sociologia já tem alguns que já jogam no meio das aulas isso, né? Mas não consigo ver a gente mudando, tipo, nos próximos, 10 anos. Eu acho que isso vai ainda muito mais para frente, assim. Tomara que eu esteja sendo pessimista e que daqui 2, 3 anos a gente já está, tipo, muito melhor que hoje, mas acho que esse processo é um processo muito mais demorado. Então, vai para além de décadas, assim. Então, acho que vai demorar um pouco mais ainda, mas que hoje a gente já está numa evolução do que era no passado, né?
Então, essas evoluções, ela vai acontecendo aí, eu espero que essa venha mais rápido, né? Ótimo. Que bom que você tem uma visão de que ela já está melhorando. Sim, sim. Rodrigo. O papel da escola, acho que primeiro é a escola ser o primeiro espaço público de sociabilização que as nossas crianças encontram. E isso é muito importante, esse espaço com o outro. E o papel da escola hoje, eu penso na história de uma mulher que eu conheci há uns 3 anos atrás e que infelizmente foi vitimada pela Covid esse ano em janeiro, que é a Dayana Ferreira, do Balé de Manguinhos. Eu conheci ela falando um pouco da história dela, que vinha de uma família pobre, uma favela no Rio de Janeiro, e que na casa dela não tinha, no barraco que ela morava, não tinha banheiro, mas tinha livros, né? Eles faziam as necessidades numa latrina, não? E muita gente questionava, porque cada vez mais tinham livros e quando conseguiam alguma coisa, e aí, vamos fazer um puxadinho para o banheiro? Falou, não, vou comprar livro. Falou, mas por que você não tem nem banheiro e você está comprando tanto livros? Por quê? E ela falava que o banheiro não ia levar ela para lugar nenhum, mas os livros iriam. Os livros iriam tirar ela dali. E essa mulher, nessa potência toda, quando contou essa história, eu acho que a educação, o conhecimento, ele tem esse papel de transformação, né? E não é uma transformação simbólica, não é uma transformação que a gente coloca só no plano das ideias. Ela pode ser também concreta. Como tem alguns memes, a educação é como um ato de resistência para a população mais pobre, né? Para a população preta, marginal, periférica. Estudar é um ato de resistência. E principalmente as camadas populares, por mais que a gente tenha essa escola como a gente tem, os problemas que a gente tem, mas a gente precisa defender essa escola pública. Eu acho que uma campanha que tem feito um certo efeito nos últimos anos, porque a gente sempre falou muito mal do SUS, por exemplo. A gente falava que a saúde no Brasil é péssima, não funciona, mas o problema não é o SUS, o problema é o mau uso que se faz do SUS, da estrutura do SUS, porque o SUS é maravilhoso. A gente está falando de um sistema universal de saúde que atende a mais de 220 milhões de habitantes, um dos poucos no mundo que faz isso, né? O que seria a gente já está passando o que está passando, mais de 280 mil mortos, tendo uma estrutura do SUS. Imagina o que seria desse país nesse momento se a gente não tivesse o SUS. Então, o problema não é o SUS, o problema é o uso que se faz dele. E o problema, eu concordo com o que a professora Rosa Maria Torres disse, sobre a gente ter um cemitério de inovações. O problema não é a nossa educação, o problema são conquistas que a gente tem, que muitas vezes são tão frágeis, parecem castelos de areia, e que a gente não constrói políticas públicas, a gente constrói políticas de governo, porque até as nossas conquistas que a gente acha que são tão arraigadas, vem uma marolinha de um Bolsonaro como a gente tem e consegue derrubar, né? A gente tem aí a PEC, que foi votada ainda no governo Temer, de limitação dos gastos, que foi um ataque direto, principalmente na educação, na saúde. Então, qual é o papel da escola? É a transformação, e o nosso papel é defender essa educação e essa transformação. Não é acabar com a escola pública, é acabar com o mau uso que se faz da escola pública e da educação. Precisamos defender a escola pública. Perfeito, Rodrigo, muito bom. Rosa. Defender la escuela pública, pero construir una buena escuela pública. No es cualquier escuela pública la que debemos defender. Debemos defender el derecho a una buena escuela pública. Y todos somos parte de esa construcción. O sea, no es solo el profesor y no es solo la escuela. Hay un tema con el que yo me estoy peleando continuamente, son 20 años, 30 años que peleo esto. Educación no es solo escuela, educación no es solo sistema educativo. La palabra educación
nos confunde, porque por eso yo decía, diferenciar escolarización de educación. La familia educa y nadie lo puede negar, es decir, no se niega, pero cuando se habla de educación, se habla de educación formal. El Día Mundial de la Educación fue establecido por la UNESCO hace 2 años, me parece. ¿Y qué es la educación? Es el sistema escolar. Y yo dije, no, vamos a festejar en el Día de la Educación todas las educaciones. La primera y la más importante es la que se hace en el hogar. Es decir, hoy sabemos tanto sobre la primera infancia que no sabíamos hace 20 años. Hace 20 años, cuando uno tenía que defender la importancia de la estimulación temprano, qué sé yo, tenía que inventar cosas porque no teníamos un conocimiento sólido. Hoy tenemos un conocimiento sólido en muchos ámbitos. Sabemos que el cerebro de un niño se configura en los 3 primeros años. Así de fuerte. O sea, la escuela llega demasiado tarde para un niño, para cualquier niño de cualquier estrato social. El cerebro de un niño pequeño se configura en los 3 primeros años. Si supiéramos esto y nos tomáramos en serio, tendríamos que cambiar radicalmente las prioridades y las políticas. Ese niño no espera a llegar al primer grado. Cuando llega al primer grado, si llega, ya será muy tarde para muchas cosas. Le habrán matado la curiosidad, la creatividad, habrá perdido el gusto por aprender porque le trataron de enseñar cosas a pesar de él. Le trataron de enseñar el abecedario sin ninguna conexión con el lenguaje real. Ese niño tal vez nunca vio una planta, aprendió sobre la planta con un papel. Entonces, hay tanta cosa que tendríamos que hacer. Por ejemplo, hay que invertir mucho más en familias. Para invertir en educación y invertir en aprendizaje, tengo que invertir en las familias, porque es en las condiciones de afecto, de cuidado, de nutrición, de alimentación, que están las condiciones de aprendizaje de ese niño pequeño. Ese niño, cuando en nuestros países tenemos altísimos niveles de desnutrición crónica infantil, se dice, ahí está la estadística y uno la pasa y dice, tal país está por encima, tal país está por debajo. Si uno se tomara en serio esa estadística y mínimamente hurgara para ver qué quiere decir tener desnutrición infantil crónica, quiere decir que ese niño no solo ve comprometido su desarrollo físico, porque en general esto se observa con, por ejemplo, el tamaño del niño es un niño pequeñito, ¿no? Esto es uno de los indicadores de la desnutrición crónica. Pero no es que se quedó chiquito, es que se le afectó la capacidad cognitiva. Y hay cuestiones que no tienen cura, que no tienen remedio. Es decir, si nos tomáramos en serio estas cosas, tendríamos que estar poniendo las prioridades donde deben estar en la primera infancia, por ejemplo. Y la primera infancia no tiene que ver con escuela, tiene que ver con familia, tiene que ver con comunidad, tiene que ver con barrio, tiene que ver con condiciones de vida de la familia, con trabajo de la mamá, del papá, con el bienestar de la abuelita. Todo eso hace al bienestar de ese niño que más tarde puede aprender o no, puede encontrar enormes dificultades en el aprendizaje y van a decir que el problema es el maestro. En realidad, nunca tuvo condiciones reales de aprendizaje. Es decir, tenemos que defender una buena escuela pública, pero no solamente la escuela pública. Para que haya buena escuela pública, yo necesito acolchonar esa escuela pública desde muchos lados. Me peleo con los gráficos que hace UNESCO. Dice, todo empieza en la escuela. No, todo no empieza en la escuela. Todo empieza en el hogar, todo empieza en la familia. Se oye educación y ponen escuela. No. Yo tengo que poner primero familia y por eso la educación de adultos, en la que he trabajado toda mi vida, es tan importante y sigue siendo importante, porque invertir en mamá y en papá es invertir en niño y sobre todo en niño pequeño. Cuando hablo de fortalecer la educación pública, tengo que pensar no solo en educación escolar, tengo que pensar qué pasa con la comunidad. El rol educativo de la comunidad es algo que tampoco está trabajado. Y esta tríada, familia, comunidad, escuela, es fundamental. La pandemia no nos ha mostrado el lado de la comunidad, nos ha mostrado familia y escuela.
Y este es un gran problema de este esquema que se está montando en la pandemia, ¿no? Que todo es cuestión de familia que ayuda a escuela, más o menos, ¿no? ¿Y la comunidad? Hay programas interesantísimos que yo aprendí en Brasil, que he visto en Brasil, que tienen que ver con un rol potente de la comunidad en la educación de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, que integran arte, cultura, educación. Bueno, esto tiene Brasil por montones, pero no lo convierten en conocimiento fuerte como para decir, aquí tengo el germen de una nueva política que rompe con estas fronteras entre escuela y familia y que, por ejemplo, me mete a la comunidad. ¿Qué es la comunidad? Bueno, ustedes hablan maravillas de las favelas. En las favelas pasan cosas extraordinarias y cosas espantosas, pero pasan cosas extraordinarias. Eso es comunidad. La solidaridad, eso es comunidad. Entonces, cuando digo, yo obviamente defiendo la escuela pública, una escuela pública de calidad, no puedo defender la escuela pública como está, tengo que defender la necesidad de la transformación de la escuela pública, junto con la necesidad de la escuela pública. Y tengo que defender el rol de la familia y el rol de la comunidad. Y ahí entonces sí se me arma un pensamiento más complejo y una idea más compleja. Y los grafiquitos que nuestra amiga, que me quedé maravillada con los dibujos de la Julián, ¿se llama? Me parece maravilloso que arme unos dibujos nuevos sobre estos tipos de relaciones de las educaciones. Y una cosa más, esto no es solo tema de educación, esto es tema de aprendizaje. Y no es lo mismo. Y para nada es lo mismo. Hay cosas que nadie me enseña y que yo aprendo. Hay aprendizaje sin educación. El niño pequeño aprende a hablar sin que nadie le enseñe a hablar. Aprende a caminar sin que nadie le enseñe a caminar. El lenguaje es el conocimiento más complejo que aprendemos en la vida. Y eso lo aprende un niño, ¿por qué? Porque es inteligente. No porque nadie le enseña con una pizarra y le toman exámenes. Entonces, si tenemos estos ejemplos claros en la vida real, ¿cómo es que un niño pequeño aprende, a los 6 años, habla perfecto su lengua y no tuvo profesor? ¿De dónde? ¿Por qué comete errores? No son errores, son regularidades que el niño va aplicando en el lenguaje y que va él solo reconociendo como errores y puliendo. Y llega a la escuela y de pronto todo eso que él sabía lo convierten en error. No sabes, pero mal, yo te voy a enseñar cómo es la cosa. Investigaciones que ha hecho Emilia Ferreiro, muchas de ellas en Brasil, muestran eso, como un niño llega entusiasmado con aprender a la escuela y muchas veces es la escuela la que le frena esa gana de aprender. Bueno, entonces tengo que ver el conjunto, no veamos solo escuela. Defensa de escuela pública tiene que querer decir una cosa más que simplemente escuela pública. Tiene que reivindicar el derecho al aprendizaje, porque yo puedo ir a la escuela y no aprender nada, como sucede, hoy sabemos, ya tenemos todas las estadísticas del mundo, 4 años de escuela y un niño puede no haber aprendido a leer. Y esto pasa en Brasil, y pasa en todo el mundo, y pasa en América Latina. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente reivindicando acceso. Tengo que reivindicar aprendizaje, dentro e fora da escola. Sim, muitas vezes aprende a se distanciar do conhecimento na própria escola, né? Bom, infelizmente a gente vai ter que encerrar a nossa fala, que está ótima, mas vou chamar a Juliana Ruschel para fazer a apresentação dos desenhos que ela produziu aí ao longo das diferentes falas. Então vamos lá, Ju. Nossa, primeiro quero agradecer a oportunidade de escolher e escutar a Tawane, o Rodrigo, a professora Rosa Maria. Nossa, quanta aprendizagem, quanta inspiração. Podia ficar desenhando aqui até amanhã, mas vou trazer o que eu registrei dessa mesa de hoje, assim. Deixa eu só aumentar aqui. Esse primeiro desenho eu fiquei pensando em todas essas ferramentas que ajudam a construir a identidade dos alunos, né? E alunos pensando nas crianças, nos jovens, nos adultos, né? Na educação como um todo.
Então, eu representei os 3 convidados da mesa, né, a Tawane trazendo a poesia na forma do slam, nesse carrinho de obra, né, nesse projeto de construção, a professora Rosa Maria trazendo os tijolos aí com as políticas públicas, o Rodrigo trazendo esse saco com peso que a literatura tem, trazendo nas costas, e da importância desses todos esses elementos para essa construção que a gente tanto quer, né, de uma educação que possa ser, de fato, transformadora. E aí, começando na fala da Tawane, eu fiquei pensando no vírus aí, levantando esse tapete que por tanto tempo varreram tanta coisa para debaixo, e o vírus veio e levantou, né, essa imensa desigualdade que a gente vive, não é, né, como foi muito dito na mesa de hoje, não é de agora, não é por causa da pandemia, mas a pandemia escancarou, né? E aí, também pensando na fala da Tawane, essa ideia da fábrica de cultura, né? E aí eu fico imaginando nessa fábrica, assim, com a potência, assim, de dar possibilidade para os alunos, para eles voarem, para irem muito além daquilo que foi pensado, planejado e programado para eles, né? Como a Tawane falou. Então, são esses balões que saem da chaminé da fábrica e podem ir para onde eles quiserem. E aí, agora, a partir da fala do Rodrigo, fiquei pensando, né, na poesia como arma mesmo, como uma espada, na luta para a garantia dos direitos, e são direitos que eles precisam ser laçados mesmo, né, não é fácil a gente garantir esses direitos de uma educação de qualidade, né, dessa educação transformadora. Então, essa imagem desse guerreiro aí empunhando a poesia e o laço. E aí, aqui, a partir já da fala da professora Rosa Maria, né, quando ela já falou, o que vai vir, né, essa ideia do pós-pandemia, aí me veio essa ideia de um álbum de memória, que talvez a gente vá olhar para esse álbum daqui a um tempo e ver o que ficou desse momento pandêmico. Então, nesse desenho eu representei as coisas boas, né, então a valorização da escola, dos professores, das famílias, principalmente das mulheres, né, como a professora colocou. Então, essa fotografia aí do carimbo validando, a educação na natureza, a educação ao ar livre, a tecnologia. Então, são coisas que vieram, né, que a gente pôde olhar com a pandemia e que são coisas boas que vão ficar. E aí, esse desenho, eu fiquei pensando naquilo de horrível, né, que a professora falou, que eu acho que é o mais triste aí que a gente está vendo, e cada vez pior, e a pandemia potencializou isso, principalmente por conta da falta de recursos tecnológicos, a evasão escolar, a violência. Então, esse enorme distanciamento, né, que a gente tem entre a escola pública e a privada, e aí, olhando esse desenho, me faz pensar aí, acho que teria que ser um outro desenho para pensar o que a gente precisa pôr nesse buraco, sabe, para conseguir igualar, né, e que a educação de qualidade ela seja um direito de todos. E, por fim, esse desenho, não sei se eu consegui representar direito, eu fiz correndo agora no final, mas me chamou muito a atenção que a professora falou sobre a América Latina, né, que as crianças aqui são as crianças que estão mais afastadas, né, por mais tempo afastadas da escola, né. Então, me vem essa imagem desse alambrado e da escola presa e inacessível, né, e como é triste isso, né. Enfim, espero ter contribuído com o meu olhar, mas que tudo queria agradecer pela oportunidade. Nossa, eu estou aqui, imagino que todos que estão participando devem estar igual também, com a cabeça a mil, com muita coisa para pensar. Obrigada. Obrigada, Ju.
E parabéns, isso é muito bom. Eu acho que assim, um parabéns geral, né, para essa mesa. Acho que a Juliana encerrou super bem, sintetizou várias questões. Então, agradeço muito ao Rodrigo, Taiwane, a Ju, a Juliana, a Rosa, e vou falar, então, de amanhã. Amanhã, eu acho que todo mundo devia participar mesmo, a mesa vai ser super interessante, que vai ser Educação e Tecnologia. Ela começa às 14 horas daqui, né? Vai ser com a Inês Dussel, o Glaucio Ramos e a Maria Augusta de Araújo. Eu acho que é uma mesa absolutamente essencial de todo mundo participar, e a mediação vai ser feita pela Ângela Daneman, que é a superintendente do Itaú Social. Tenho certeza que vai ser um sucesso a mesa também. Muito obrigada a todos, todas e a todos. Aprendi com o Rodrigo hoje que precisa ter essa consideração. Muito bom. Obrigada, Rodrigo. Tchau para você.